Falar de Jean-Luc Godard é falar de uma verdadeira revolução no cinema. Ele foi aquele cineasta que chegou, quebrou todas as regras e basicamente passou a vida inteira fazendo a gente se perguntar: afinal de contas, o que é um filme? Vamos mergulhar nessa figura tão enigmática e ao mesmo tempo tão influente. E olha, para começar a entender o Godard, nada melhor do que ouvir o que ele mesmo dizia. Essa frase sobre a crise financeira na Europa é puro Godard, né? É espirituosa, é provocadora e tem uma lógica que é só dele. Já de cara, a gente se depara com um gênio do contra que enxergava o mundo por um ângulo que mais ninguém conseguia ver. E foi exatamente esse espírito que definiu o cara desde o começo. Godard era o enfant terrible, sabe? O jovem terrível da nouvelle vague francesa. Aquele movimento que, lá nos anos 60, libertou o cinema das amarras dos grandes estúdios e, sério, mudou tudo para sempre. E o impacto dele foi sísmico. A lista de diretores que ele influenciou é uma coisa de louco. Vai de Scorsese a Tarantino, de Soderbergh a Paul Thomas Anderson, tantos mestres do cinema moderno que aprenderam com ele. Ele não só fez filmes, ele mostrou que os filmes podiam ser feitos de um jeito completamente novo. Essa frase aqui, ela resume perfeitamente a revolução dele. Em filmes como Acossado, ele pegou a estrutura clássica de uma história e simplesmente explodiu tudo. Ele usou câmera na mão, cortes super abruptos, diálogos que pareciam improvisados. Ele deu ao cinema uma nova gramática, uma liberdade que influenciaria gerações e mais gerações. Mas, e aqui vem a grande ironia da coisa, né? O mesmo homem que reinventou o cinema, anos depois decretaria a sua morte. Essa foi uma das suas afirmações mais radicais sobre a arte que ele mesmo ajudou a construir. É uma frase forte, né? Para Godard, em seus últimos anos, a ideia do cinema como a gente conhecia, aquela era do grande diretor como um visionário, um autor, bem, essa era tinha simplesmente chegado ao fim. Mas por quê? E essa frase aqui, nossa, ela explica tudo. Com a tecnologia, a criação de imagens se democratizou. Aquele status quase místico do autor de cinema para ele se dissolveu no momento em que todo mundo passou a ter uma câmera no bolso. O cinema tinha virado outra coisa. Então beleza, se o cinema tradicional acabou, o que viria depois? O Godard não era só um cara que criticava, ele tinha uma visão para o futuro. Um conceito que a gente pode chamar de uma nova república das imagens. A grande sacada era essa, um cinema de recortar e colar. Um futuro onde a propriedade intelectual e os direitos autorais não teriam mais o mesmo peso. Um espaço onde qualquer criador poderia pegar imagens e sons de qualquer lugar, remixar tudo e dar novos significados, sem o controle das grandes corporações. E o filme dele, Film Socialisme, é o exemplo perfeito disso na prática. Não tem uma história tradicional. É um bombardeio de citações, imagens, sons. É a própria representação do manifesto dele. E o ato final? Ele lançou o filme de graça no YouTube antes mesmo da estreia oficial, ou seja, praticando exatamente o que ele pregava sobre o acesso livre à arte. Ok, até agora a gente viu o Godard intelectual, o provocador. Mas um jornalista que conseguiu entrevistá-lo pessoalmente descobriu um contraste fascinante entre essa figura pública e o homem real por trás do mito. E esse quadro aqui resume perfeitamente o que ele descobriu. De um lado, um mito, o intelectual de gestos grandiosos, muitas vezes visto como incompreensível. E do outro, o homem, descrito como humano, paciente, brincalhão e com uma curiosidade quase infantil. Talvez o grande enigma do Godard fosse, na verdade, muito mais simples do que todo mundo imaginava. E essa citação é a prova disso. Quando o jornalista perguntou sobre o profundo significado de ter uma lhama e um burro em Film Cirque-Lys, a resposta do Godard foi chocante de tão direta. Eles simplesmente estavam ali. Eu uso o que encontro. Uma frase simples que de repente desafia décadas e décadas de análise acadêmica sobre a obra dele. Mas é claro que nenhuma análise sobre o Godard estaria completa sem a gente abordar os aspectos mais difíceis e controversos do legado dele, que o seguiram por toda a carreira. Godard foi acusado várias vezes de antissemitismo, muitas vezes por causa da sua oposição ferrenha a Israel e por algumas declarações bem provocadoras em seus filmes. Ele sempre negou tudo de forma bem veemente, chegando a chamar a alegação de idiota. No entanto, as acusações continuaram e as respostas dele, às vezes meio ambíguas, como essa de que o homem e a obra são coisas muito diferentes, só jogaram mais lenha na fogueira do debate. Mas apesar de toda a fama e de todas as polêmicas, a imagem final que fica dele é a de um artista incansável. Com 80 anos, em vez de se aposentar na sua reclusão lá na Suíça,
Ele foi visto em Paris, tentando pessoalmente conseguir apoio para o próximo projeto, com o roteiro debaixo do braço. O criador nunca parou. Isso nos leva à nossa reflexão final. Aquele roteiro que ele estava divulgando contava a história de um casal e um cachorro. E isso fez o jornalista se perguntar, depois de uma carreira inteira desafiando o público, quebrando todas as convenções possíveis, será que o mundo estaria pronto para o gesto mais chocante de todos? Um filme de Jean-Luc Godard com um final feliz? É uma pergunta que fica no ar.